Continuamos a investigar na igreja primitiva autoridades que respaldem a fé da igreja a respeito da autenticidade, da inspiração, da autoridade, portanto, dos 4 evangelhos. Hoje vamos apresentar a seguinte pergunta e vamos buscar num padre da igreja a resposta. Quando cada evangelista, Mateus, tomado individualmente, Marcos individualmente, Lucas individualmente e João individualmente, redigiram seus evangelhos, um ignorava o que o outro escreveu, ou que os outros já teriam escritos. Depois nós vamos ver a questão da ordem no tempo. Quem foi redigido, qual evangelho que foi redigido primeiro, depois em segundo lugar, depois o terceiro, depois o quarto. Não foram escritos em épocas diferentes, em épocas iguais, mas em épocas diferentes. Mas a pergunta é, um ignorava ou ignorou o que o outro escreveu, supondo a partir do segundo, porque houve um primeiro evangelista que redigiu em primeiro lugar o evangelho mais antigo, e vamos ver qual foi. Responde Santo Agostinho à questão da ignorância que um tinha ou não tinha a respeito do teor, do conteúdo do evangelho que os outros haviam escritos ou ainda iriam escrever. Ainda que cada um deles pareça ter seguido seu plano narrativo particular, não se vê, no entanto, que tenham querido escrever como que ignorando o que o outro havia já dito, ou que tenham passado por algo que ignoravam e depois se tenha descoberto que outro o havia escrito. Cada um colaborou segundo a inspiração de Deus. Santo Agostinho aqui foi preciso. A questão da ignorância é irrelevante, porque cada um foi tocado por Deus, cada um recebeu o dom da inspiração. Depois nós vamos ver a teoria das fontes, ainda que brevemente, isto é, que fontes o evangelista Marcos utilizou para redigir o seu evangelho. Mas na frente, Mateus, depois Lucas, depois João, e se um utilizou textos do outro, é possível, e a crítica, o estudo, a exegese, conseguem dizer com muita precisão, comparando os textos, que esse evangelho que foi escrito muito tempo depois desse outro, esse outro foi considerado, o autor do evangelho posterior levou em conta alguns... Mas está bem. Mas aquele texto que não aparece no evangelho segundo Lucas, que é posterior e aparece naquele outro e vice-versa, porque um não contém essa narrativa, essas passagens no outro, não se trata aqui de ignorância. Porque cada um escreveu inspirado por Deus. Se nesse evangelho não aparece aquela parábola, e aquela parábola aparece naqueles 2 outros evangelhos, não se pode dizer que esse evangelho que não tem tal parábola, que ele ignorou. O Espírito Santo considerou que essa narrativa devia ter esses textos, e ponto. Portanto, mesmo não contendo no evangelho segundo Marcos várias passagens que aparecem em Mateus, em Lucas e em João, aqui a questão não é ignorância, não é uma palavra correta falar de ignorância. O Espírito Santo considerou que na pena, no lápis, por assim dizer, de Marcos, esses fatos deviam ser narrados e ponto. Se naquele outro evangelho mais demorado, mais longo, outras passagens, outras narrativas, outros ensinamentos, outros episódios, outras parábolas, outras alegorias de Jesus deviam aparecer, não se trata que esse daqui ignorava, aquele outro não ignorava. A questão não é essa. A questão é cada um deles escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ponto e basta. É irrelevante, portanto, saber se esse evangelho tem mais coisas do que aquele outro. Todos eles foram inspirados.